E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês, até um material, um vídeo até mais direcionado para quem é professor de jiu-jitsu, para quem dá aulas de jiu-jitsu, para quem gostaria de um dia aí ingressar por esse caminho, tá? É uma das coisas que a gente mais recebe dúvidas aqui, pessoas do Brasil todo perguntando, nossos vídeos, os que têm muitos acessos também, falando sobre graduação, pessoal. Isso aí é uma coisa que sempre levanta muita discussão, né? Graduação no jiu-jitsu. E uma coisa que levanta muitas dúvidas aqui entre os iniciantes é graduação, qual é o critério certo, qual não é, quanto tempo leva para graduar, o que eu preciso fazer para graduar, eu tenho que ir em campeonato, eu não preciso ir em campeonato para graduar, qual é o critério? E o fato é que no jiu-jitsu a gente não tem um critério unificado, né? A gente não tem um critério estabelecido pelas nossas organizações oficiais ali, né? Dizendo, ó, o cara para graduar precisa disso, daquilo outro. Não existe esse critério. O que a Federação Internacional de Jiu-Jitsu e a CBJJ, elas acabam estabelecendo lá como oficial é que cada grau, cada faixa ela tem um tempo mínimo, né? Você precisa ficar um tempo mínimo em cada faixa para você poder ser graduado. Então esse é o único critério que a gente tem ali, de repente, um balizador, né? Esse do tempo mínimo, né? A gente já tem alguns vídeos falando sobre essa questão. E você que quer ser professor, quer começar a dar aulas de jiu-jitsu, eu não vou falar aqui para você qual critério você deve adotar, tá? O que você deve adotar para graduar o teu aluno. Não é isso aqui que eu tô. Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe os seus objetivos, suas metas aí como professor, né? O seu foco, quem é o seu aluno, qual é o perfil do seu aluno. Então eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, o que você tem que adotar para graduar um aluno, né? Eu vou falar aqui com a minha experiência que se você tiver um sistema de graduação claro, você vai evitar muitos problemas, muitas insatisfações de seus alunos, muitos problemas, né, de ficar falando que o professor graduou ciclano e não me graduou, que estou treinando há mais tempo, tal. Então isso com certeza vai te ajudar bastante você ter esse sistema de graduação aí na sua escola, na sua academia definido, tá? Eu vou falar aqui para vocês o que a gente atende, né? Quais são os requisitos que eu particularmente uso e que com certeza aí de repente se você está começando aí a dar aulas agora, talvez seja um balizador para você ou para você ter uma ideia, né? Então a gente usa aqui alguns requisitos, tá? O primeiro requisito que a gente usa e que eu gosto de falar que é um requisito objetivo, né? Então não é questão subjetiva, não sou eu que estou dizendo que vou influenciar nisso, né? O critério objetivo é aquele estabelecido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que é o tempo mínimo em cada faixa. Esse critério eu não passo por cima, né? Eu particularmente obedeço esse critério, pelo menos o aluno para graduar tem que adotar, tem que cumprir esse critério, né? Então, cada faixa tem o seu tempo mínimo e esse critério não abro mão e respeito esse tempo mínimo em cada faixa. O aluno meu, ele nunca gradua antes do tempo mínimo estabelecido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Outro critério também que eu falo que é o critério objetivo é a questão da presença nos treinos, né? O aluno que quer graduar aproximadamente nesse tempo estabelecido, ele tem que vir ele tem que estar comparecendo aos treinos pelo menos 2 vezes por semana, né? Se você começa ali a faltar muito treino, começa a vir uma vez por semana, semana que não vem, automaticamente o seu prazo aí nessa faixa, né? A gente chegou naquele mínimo ali, esse mínimo ele vai se alongar um pouco mais, você vai ter que ficar um pouco mais naquela faixa ali se você não consegue dar essa sequência de pelo menos 2 treinos por semana. Professor, se eu venho todo dia no treino, eu vou todo dia no treino, então o seu tempo de graduação ele vai se aproximar mais de ocorrer naquele tempo mínimo previsto ali pela Federação Internacional, né? Então, tô vindo todo dia, você chega mais perto daquele tempo. Tô vindo aí de vez em quando, tal, faltando muito. O teu tempo chegou ali naquele padrão, ali naquele fixado, naquele tempo mínimo fixado, ele começa a alongar um pouco mais, né?
Outro fator importante que a gente analisa aqui, que daí já é um pouco mais subjetivo, né? Já é um pouco mais de avaliação minha, é o comportamento do praticante como atleta, né? Como se ele está respeitando o colega de treino, se ele está respeitando aquelas regras do jiu-jitsu, né? Da arte marcial, hierarquia, disciplina, se ele se adequa às normas da academia, no caso, né? Se ele está respeitando todas as nossas normas, respeito com o colega, como eu já falei, tudo aquilo que envolve que a gente espera de um praticante de arte marcial, né? Então, isso é outro fator que a gente acaba analisando, né? O comportamento, o enquadramento desse aluno, as regras, as normas do jiu-jitsu, as coisas que a gente acha importante e as normas da academia. E outra coisa que a gente avalia, por último, que também é um critério um pouco mais subjetivo, né? que depende mais do professor, é o desenvolvimento técnico, né? A gente não pode fugir dessa questão do desenvolvimento técnico. Se você está, por exemplo, o cara é faixa branca, vai pegar azul, se ele está conseguindo fazer pelo menos aquelas técnicas básicas, defesas de triângulo, né? Defesas de triângulo, por exemplo, do armlock, se ele já está dominando isso, se ele já tem algumas boas raspagens ali, raspagens básicas, né? O cara não precisa fazer raspagem do berimbolo ali, mas tem que dominar aquelas coisas básicas, né? Raspagens fundamentais ali, finalizações básicas, aquelas finalizações clássicas do jiu-jitsu, né? Isso para a faixa inicial, né? De branca para azul. Então esse é outro critério que a gente acaba sempre avaliando também, né? Eu particularmente não faço exame de faixa, né? Eu acho que eu estou vendo ali o aluno, o desenvolvimento dele todo dia no tatame, eu sei as técnicas, como é que ele está tecnicamente, eu sei todos aqueles outros requisitos, eu estou acompanhando, eu estou vendo. Então, eu particularmente acho desnecessário fazer o exame de faixa, mas é a minha opinião, né? Cada professor tem a sua avaliação aí. Campeonatos, o pessoal pergunta muito, professor, se eu for num campeonato eu vou graduar mais rápido? Na minha concepção também, o campeonato ele é só uma parte do jiu-jitsu. Então, e tem muita gente que procura, na minha academia, por exemplo, o jiu-jitsu como uma forma de se desestressar, de relaxar, de entrar em forma. Ele não está preocupado em competir em campeonatos. Então, eu particularmente acho injusto, né? Eu acho que como eu falei, o campeonato é só uma parte, só uma vertente do jiu-jitsu ali. E na minha opinião não é a mais importante. Então o fato do aluno ir ou não em campeonatos, isso não, na nossa escola não vai alterar o tempo de graduação dele. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e visitar nosso site também. É www.luisflores.com.br. Um abraço aí e até a próxima.